Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem está alegre está na casa do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 15. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos. A partir do versículo de 49, a leitura é extensa, então não vamos resumir. A partir de 48 ao 58, que diz assim: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Glória a Jesus. Estamos aqui meditando nesta palavra. Glórias a Deus. Eu gostaria de destacar o versículo 54 e 55, que diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós lemos essa palavra, irmãos, porque o apóstolo São Paulo, ele fala de um assunto muito importante para a fé cristã. Glórias a Deus. Aleluia. Que é a vida eterna, que é a ressurreição, que é, meus queridos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo veio consumar aqui nesta terra. Aleluia. Nos trazendo essa tão grande salvação. Glórias a Deus. E a morte, irmãos, é um assunto que poucos gostam, né? Mas para a igreja não é um assunto difícil, não. Por quê? Porque a igreja, ela tem o conhecimento, aleluia, da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando o crente conhece a verdade acerca da vida eterna, a verdade acerca da salvação em Cristo Jesus e a verdade do Evangelho, ele fica tranquilo, ele fica liberto do medo da morte, né? Então está inserido naquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque o homem natural, irmão, tem medo da morte, né? A morte é o que mais assusta o homem.
Muitas coisas assustam o homem, mas a morte, com certeza, é a maior delas. E quando Adão, irmãos, ouviu de Deus que o dia que ele comesse do fruto, daquele proibido, aquele fruto da ciência do bem e do mal, comesse daquela árvore, certamente morreria. Glórias a Deus. E Adão, irmãos, ao pecar contra Deus, quando desobedeceu, ele percebeu que algo estava diferente. A Bíblia diz que ele viu que estava nu, não a nudez física, mas o que ele percebeu, estava nu. Por quê? Porque veio a nudez espiritual. Tanto é que quando ele disse para Deus: quando chegaste no jardim, eu me escondi porque vi que estava nu. Quer dizer, nunca aconteceu isso, né? Então, a condição de Adão, né, perfeito diante de Deus, revestido, né, da glória de Deus, da presença de Deus, tanto é que ele tinha a vida eterna. Deus não fez o homem para morrer, não havia morte, né? E Deus disse que o dia que comesse daquele fruto, certamente morreria. Quer dizer, viria a morte. Por quê? Porque o homem ficou despido da glória de Deus, daquela comunhão perfeita com Deus, né? E quando Deus chegou no jardim, ele teve que se escondeu porque viu que estava nu. Quer dizer, estava faltando algo. Esse algo, irmão, era a presença plena de Deus. E quando ali, irmãos, Adão foi expulso do jardim, Deus colocou ali um querubim com uma espada flamejante na entrada do jardim, para que Adão não voltasse, porque não poderia mais comer da árvore da vida, né? Então Deus assim o baniu do jardim. E começou, irmãos, um processo. Adão, que viveu vários e vários anos, a Bíblia não diz quanto tempo Adão ficou nesse estado de santidade, nesse estado, né, de inocência lá no jardim. A Bíblia não diz, né? Uns estimam 1000 anos, já ouvi falar de 28 anos, né? Outros 500, já ouvi uns números assim, mas nenhum deles tem respaldo bíblico, não tem, é apenas especulação. Mas uma coisa é certa, irmão, viveu bastante tempo, né? O suficiente para ver que a seu físico não diminuía, né, em termos de vigor, não envelhecia, né? Então Adão, irmãos, quando saiu do jardim e passou a ter que lavrar a terra, passou a ter que, com o suor do seu rosto, comer, viver, com o passar do tempo, Adão começou a perceber, irmãos, que as forças já não eram as mesmas, né? Apesar de que ainda havia para o homem, antes do dilúvio, uma idade avançada, né? Havia condições para isso, mas não é o que nós vamos tocar agora. Mas havia um porquê que o homem vivia antes do dilúvio, toda aquelas idades, né? 800 anos, 900, né? Por aí os homens viviam, né? Bastante tempo. E Adão, com o passar dos anos, podemos até dizer séculos, né? Adão morreu com 900 e alguma coisa, então podemos até dizer séculos. Adão começou a perceber, irmãos, que já não era a mesma coisa. E até o dia, irmãos, aleluia, que a morte chegou. E Adão, né, antes da morte, com certeza, né, se lembrou daquilo que Deus disse, que certamente morreria. E a morte entrou no mundo. Veio o dilúvio, irmãos, e a humanidade foi novamente renovada, né, através de Noé e sua família. Mas essa realidade da morte, irmão, aleluia, estava ali presente. A idade caiu, os homens passaram a viver em torno de 140, depois foi caindo para 120. No tempo de Davi, ele mesmo já disse, né, que o homem ia até 70, o que passasse disso, pela sua robustez, fosse até 80, o que passasse disso era enfado e canseira, né? E Davi experimentou isso, foi até perto de 100 ou 100 e viu que as forças se foram. Então, irmãos, a morte é algo, meus queridos irmãos, assustador. Por quê? Porque a morte não faz parte da natureza do homem, não faz, né? Alguém diz que a morte é natural. É natural no contexto atual, mas na verdade, irmão, não é natural. Deus não fez o homem para morrer, Deus vida eterna, mas o pecado trouxe a morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, nós lemos essa palavra
a qual o apóstolo São Paulo ele fala desse assunto, ele toca nesse assunto. Na carta aos Coríntios, ele fala da nossa condição eterna, como seremos, como que Deus vai restaurar, aleluia, o homem. Primeiramente, o Senhor, quando falou com Marta, quando o seu irmão Lázaro havia morrido, o Senhor disse para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Glórias a Deus. E ela disse: Senhor, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É verdade o que ela disse, mas só que Jesus disse uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Então ela disse: ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Mas o Senhor está querendo dizer o que para ela? Eu faço como eu quero. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E disse: arreda a pedra. Aí ela assustou-se e disse: Senhor, já tem de 4 dias, já cheira mal. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor disse: Lázaro, sai para fora. Glórias a Deus. Aleluia. E Lázaro saiu, ressuscitado, curado da doença que o havia, aleluia, matado. Aleluia. É verdade que essa ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição física, ele ali deu a ele a vida física novamente, e ele passou novamente a viver, mas sabemos que logo depois morreu. Aleluia. Então esta ressurreição que aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, e outros que o Senhor ressuscitou, foi uma ressurreição, irmãos, física. Mas acontece que o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele estava se referindo, irmão, a algo que ele ainda ia fazer. O quê? A conquistar para nós a vitória sobre a morte. Glórias a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo veio, meus queridos irmãos, a esse mundo com uma tríplice missão. Primeira, derrotar o pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Derrotar o pecado. Por quê, irmão? Porque o homem pecou. E a Bíblia diz sobre o aguilhão do pecado. O pecado, meus queridos, é algo tão terrível, a qual alguns acham que o pecado é coisa pequena. Não, o pecado, isso é coisa do homem. Outros já usam outro argumento: a carne é fraca, é assim mesmo. Mas, irmão, não é bem assim. O pecado é algo tão terrível, irmão, que tirou do homem a condição da vida eterna. O pecado é algo tão terrível, meus queridos irmãos, que grandes homens de Deus, homens que eram verdadeiramente tementes a Deus, que andavam com Deus, foram sujeitos a ele. Nós vemos o caso de Moisés, aleluia, que mesmo tendo conhecimento do Deus do céu, acabou matando um egípcio quando perdeu ali a cabeça, ficou nervoso, matou um egípcio. Depois, irmãos, já estando na presença de Deus de uma forma plena, homem a qual Deus falava face a face, a comunhão de Moisés com Deus era tão grande, irmãos, que Deus não suportou nem a repreensão que Miriam fez a Moisés. A Bíblia diz que ela se juntou com Arão e foram lá repreender a Moisés porque ele havia casado com a mulher coxita. Irmão, a comunhão com aquele homem com Deus era tão grande, e foi Deus que mandou ele casar com a mulher coxita. Aí, irmão, a Miriam pagou o preço, ficou leprosa por causa disso. Os irmãos veem como é que era o cuidado, a comunhão que Deus tinha com Moisés, que Moisés tinha com Deus, algo tremendo, porque só teve 3 que falaram com Deus face a face nessa terra. Foi Adão antes de cair, Moisés e nosso Senhor Jesus Cristo. Só os 3 tiveram essa condição, Louvado seja Deus, estando aqui na terra. Mas, irmãos, o que aconteceu? Moisés um dia também falhou, Deus disse para ele: fala a rocha, porque ali tinha um sentido, irmão, muito importante na simbologia bíblica. Porque primeiro, quando Deus disse para Moisés: fere a rocha, ali é uma alusão, meus queridos irmãos, à morte e de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso fere a rocha seria ferida, e o apóstolo São Paulo diz que a rocha era Cristo, quer dizer, um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e daquela rocha saía água, quer dizer, falando acerca da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele disse para a mulher samaritana: se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede, Aleluia. Então ali, quando Deus disse fere a rocha,
ele feriu a rocha e saiu água, todos beberam. Mas na segunda vez, Deus disse, fala a rocha. Então tinha um simbolismo importante, qual? Que da segunda vez, aleluia, não era para ferir a rocha, era para falar com a rocha. E quando ele fosse falar com a rocha, a água sairia e mataria a sede de todos. Então está falando do Cristo que foi ferido na cruz e o Cristo salvador, provedor, que seria, né, o salvador de Israel. Mas Moisés, irmãos, aleluia, naquele momento, não, por causa da pressão do povo, não se ligou, não entendeu o que Deus falou e achou que era para ferir a rocha de novo. E feriu a rocha a segunda vez, irmão. Mas isso tem uma simbologia, porque depois, lá na frente, foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ferido duplamente, né, pelo povo de Israel. Então, irmão, quando ele fez aquele ato, Deus não falou nada, Deus proveu a água, todos beberam a água, passou desapercebido. Mas quando Moisés disse, Senhor, estamos chegando na terra prometida, Deus disse, Moisés, o povo entrará, mas tu não vai entrar. Mas Senhor, não me fala mais nesse negócio, porque tu não glorificaste o meu nome. Então falhou, irmão. Quem não falhou do Antigo Testamento? Todos falharam, até Moisés falhou, Davi então várias vezes, e todos falharam. E a Bíblia diz que todos pecaram, mas veio meus queridos irmãos, que ele pôde dizer, quem me convence do pecado? Glórias a Deus, aleluia. Quem? Jesus. E ele venceu o pecado. Quando? Lá no deserto, quando foi conduzido, aleluia, por Deus lá no deserto, para ser, aleluia, tentado por Satanás. E nas 3 áreas do ser humano, né, aleluia, no corpo, na alma e no espírito, ele foi tentado. Louvado seja Deus. E nas 3 ele venceu, porque ele disse para Satanás, Satanás, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Na segunda vez, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto, louvado seja Deus. E da terceira, não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que Satanás bateu em retirada. Por quê? Porque Jesus venceu a tentação. O primeiro Adão, aleluia, perdeu, aleluia, logo na primeira, mas Jesus, aleluia, venceu, aleluia, as 3 tentações de Satanás, que são as 3 armas principais que Satanás usa para derrubar o homem. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus venceu e ele pode dizer, quem me convence do pecado? Então o primeiro inimigo já foi derrotado. E o Senhor, meus queridos irmãos, fazia milagres, sinais e maravilhas. Louvado seja Deus. E um dia ele disse para os discípulos, aleluia, o Filho do Homem será traído, aleluia, entregue aos principais dos sacerdotes, será morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Glórias a Deus. E avisou 2 vezes. E a Bíblia diz, irmão, que quando chegou a hora, glórias a Deus, Jesus foi preso. E lá no jardim, quando, meus queridos irmãos, ele, naquele momento de que estava próximo à sua prisão, ele, como Deus, começou a ver, né, a entender o que ele iria passar. Algo terrível, irmão, a qual Jesus Cristo, como homem, chegou a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus já sabia que os soldados estavam vindo, Jesus já sabia de tudo que iria acontecer, aleluia. E a Bíblia diz que ele orando, até gotas de sangue, aleluia, saiu dos seus poros. Tamanha era a angústia, tamanha, meus queridos irmãos, a responsabilidade que ele tinha dada por Deus, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jesus, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então isso já estava planejado por Deus, e ele foi obediente, como diz o apóstolo São Paulo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele obedeceu ao Pai, aleluia, veio a este mundo, e ali, depois de cumprir a primeira parte, que era vencer o pecado, e também pregar a palavra, ensinar a palavra, aleluia, aos seus discípulos e também ao povo, aquela parte do povo de Israel que se interessou e ouvia a palavra, glórias a Deus, era a hora de vencer a Satanás. Por quê, meus queridos irmãos? Porque lá na cruz, aleluia, ao derramar o seu sangue naquela cruz, ele iria conquistar para
nós, aleluia, esta tão grande salvação. A derrota de Satanás, meus queridos irmãos, estaria consumada. Louvado seja Deus. Alguns aí que dizem que Jesus foi levado à força na cruz e deram um flagrante ali, prenderam Jesus numa emboscada. Não teve nada disso, irmão. Jesus já sabia que seria traído, deu o pão para Judas e disse: vai e faz o que tu tem de fazer. E ele foi lá, traiu Jesus. Jesus já sabia que ele tinha traído. Jesus já sabia que a multidão vinha para o prender. Louvado seja Deus. Jesus sabia pelas escrituras que estaria sozinho. Foi lá, né, tentou despertar os apóstolos carregados de sono, né, porque existe o sono maligno, né, irmão? Existe o sono natural do ser humano, mas existe um certo sono que é meio maligno, maligno mesmo, né? Aquele sono que tira a pessoa, né? Primeiro o sono espiritual, que tira aquela visão espiritual do crente, né? O cara fica dormindo espiritualmente. E também o sono maligno no sentido, né, de impedir o crente de estar na casa do Senhor, né? Também acontece, né? Um excesso aí de cansaço, fora do normal, fora do natural. Na hora de vir para a igreja vem um cansaço, né? Isso acontece muito, né? Mas o crente que está cheio do Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele está sempre animado para estar na casa do Senhor, né? Aleluia. Mas voltando aqui, Jesus disse para os seus discípulos: não poder velar comigo nem uma hora, mas a Bíblia diz que estavam carregados de sono. Abriram os olhos: Senhor, tá, vamos orar aí, todo mundo. E Jesus ficou sozinho, irmão. E a Bíblia diz que ele, indo um pouco mais adiante, orou ao Pai. Glórias a Deus, porque o crente, irmão, quando ele está na angústia, Jesus nos deu um exemplo. Quando nós estivermos na angústia, sabe o que a gente tem que fazer? Ir um pouco mais adiante. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Cláudia deu testemunho aqui, né? Na hora da dificuldade, o que é que ela fez? Ficou em casa chorando, lamentando, gritando. Não, o que é que ela fez? Foi um pouco mais adiante, foi à casa do Senhor, e a Bíblia diz que ele é galardoador daquele que o busca, não é verdade? Louvado seja Deus, porque, irmão, não se engane, aleluia, com o que eu vou dizer para os irmãos. Quando nós estamos na casa do Senhor, enquanto nós estamos aqui na casa do Senhor, meus queridos irmãos, nós não viemos aqui apenas participar de um culto, foi bom, aí todo mundo bora para cá. Irmão, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando por nós, porque Jesus disse assim, que Deus trabalha por todo aquele que nele espera. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E outra coisa, meus queridos irmãos, que a Bíblia diz, aleluia, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, meu querido irmão, enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, Deus está trabalhando por nós, aleluia, desfazendo o laço, quebrando, aleluia, os laços de Satanás. Está, meus queridos irmãos, desfazendo planos que o inimigo tem lá na frente, porque a Bíblia diz no Salmo 91, ele é aquele que desfaz o laço do passarinheiro. Então, quando Satanás está lá preparando laços para nós, nós buscamos ao Senhor, e quando Satanás puxa o laço para nos pegar, o Senhor já desfez o laço, só vem a corda na mão, e ele é sempre derrotado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E aí o Senhor, irmão, derrotou o segundo inimigo, Satanás. Glórias a Deus. Apesar dele ser o cabeça disso tudo, mas é a segunda etapa da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, vencer o pecado, aleluia, e vencer a Satanás. E o derrotou na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala, meus queridos, lá no Salmo 22, há uma descrição. Vamos chegar em casa depois, lê o Salmo 22, está ali, né? O relatório do que iria acontecer na cruz, ali no Salmo, né, 22, e no caso estava escrevendo de algo que iria acontecer com o Messias. Lógico que hoje nós sabemos que já aconteceu, há 2000 anos atrás, e ali está descrito. E uma coisa que chama atenção, irmão, ali no Salmo 22, é que diz ali que no momento em que é descrita a crucificação, e ali está dizendo: transpassaram minhas mãos e os pés. Louvado seja Deus. Maneiam as cabeças, né? Dizendo: se tu está com Deus, que Ele te livre. Isso aconteceu quando Jesus estava na cruz, né? Ele balançava a cabeça: já salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo? O ladrão da cruz disse: se tu és o Cristo mesmo, livra, salva a ti e a nós também, né? E outros que blasfemavam, está lá escrito, né? Nos evangelhos está registrado, né, que eles blasfemavam, né? Coisa tremenda, irmão. Jesus teve que enfrentar tudo isto, sem contar a dor, sem contar
tudo aquilo que ele tinha passado, né? Coroa de espinho, chicote, né? E não foi simples meia dúzia de chicotada não, que os romanos não deixavam barato, né? Geralmente eram 50 chicotadas. Paulo recebeu uma quarentena, né? 40, né? Menos uma, 39. Então Jesus também com certeza levou pelo menos umas 40, porque era o costume, eles contavam 40 chibatadas, não era fácil não, irmão, e terrível. Mas uma coisa é certa, o Senhor estava ali, irmão, vencendo por nós. Por quê, irmão? Porque Satanás sabia que quando o Cordeiro de Deus derramasse o seu sangue, assim como aconteceu lá no Egito, quando Deus disse para Moisés: diz ao povo de Israel, porque vai passar o anjo da morte. Glória a Deus, não é a morte, é o anjo da morte, não confunda uma coisa com a outra. O que passou lá no Egito não foi a morte, foi o anjo da morte. O que é o anjo da morte? É aquele anjo que tem lá no céu, irmão, que quando tem que matar, ele mata mesmo, porque anjo, irmão, sabe como é que é, né? Se Deus falar para o anjo, faça isso, irmão, aconteça o que acontecer, ele vai fazer e faz mesmo. E outra coisa, só para se Deus mandar. Isso aconteceu quando Davi numerou o povo, não se lembra? Né? Quem já leu aqui a passagem sabe como é que foi. Deus, quando, aleluia, mandou o anjo passar lá no meio do exército de Davi, né? Porque ele mandou numerar o povo e estava confiando na quantidade do seu exército. E Deus, Davi, quer dizer que eu te dou vitória com 600, te dou vitória, e agora, tu numerou o povo? Aí mandou o anjo da morte passar, irmão, e foi um estrago tremendo, morreu 7.000 ali. E quando Davi viu, aleluia, o anjo da morte já entrando em Jerusalém, ele se apavorou, pediu perdão a Deus, e Deus disse: basta, aleluia. Aí o anjo parou. Então, irmão, o anjo, aleluia, não para enquanto Deus não mandar. Se Deus mandar ele fazer uma coisa, ele vai fazer, aleluia, não tenha dúvida disso. E Deus mandou o anjo da morte também matar os 185.000 soldados de Senaqueribe. Senaqueribe havia blasfemado de Deus, aleluia, e humilhado o povo de Israel. E quando estava ali, aleluia, o rei Zedequias apavorado, sem saber o que fazer, estamos cercados, os exércitos não tem como sair, se eu abrir as portas da cidade eles entram, aleluia, não posso mandar o povo, o exército sair, e são 185.000, aleluia, eles balançaram, aleluia, e o rei entrou no templo apavorado, porque no dia seguinte, pela manhã, o exército de Senaqueribe ia, aleluia, começar a invadir a cidade, derrubar muro, e quebrar tudo e entrar para destruir tudo, aleluia. O que aconteceu? O rei Ezequias entrou no templo, irmão, porque, irmão, quer vitória? Entra no templo. Entrar no tempo que eu estou falando, irmão, é dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, aleluia. E foi o que o rei Ezequias fez, irmão, entrou no templo, aleluia, físico é verdade, mas também no sentido espiritual, e ali começou a orar ao Senhor, irmãos, e pegou a carta que Senaqueribe tinha mandado para ele, aquela carta desaforada, aleluia, e falando mal de Deus. Ele abriu e me apresentou o Senhor: olha a carta que esse homem, aleluia, mandou, aleluia, quantas blasfêmias ele disse. E quando ele estava ali orando, angustiado, entrou o profeta Isaías no templo e disse: assim diz o Senhor, nenhuma flecha será lançada contra essa cidade. E ali, irmão, aleluia, de madrugada, quando no dia de manhã já tudo prontinho para eles invadirem, aleluia, de madrugada, Deus enviou o seu anjo, e 185.000 soldados amanheceram mortos. Quando Senaqueribe levantou, eu posso até imaginar, porque imaginar não é pecado, né, irmão? Aleluia, já posso até imaginar Senaqueribe levantando, se preparando, mandou chamar o corneteiro, né, lá para tocar lá um chofar, algum instrumento desse aí, e quando tocou, ninguém se levantou, aleluia. O que houve? Estava tudo morto, irmão, porque o anjo do Senhor passou no meio daquele acampamento, meus queridos, e não deixou só deixou, aleluia, ali o rei, e o rei ainda subiu, aleluia, no seu cavalo e fugiu para a sua cidade, para o seu país. Quando chegou lá, aleluia, que entrou no templo do Deus dele, veio os 2 filhos e o mataram lá mesmo e assumiram o reino. Porque, irmão, com Deus não se brinca. Por isso, meus queridos irmãos, Satanás já estava apavorado, porque sabe que Jesus ia pisar na sua cabeça. Deus disse lá no jardim do Éden: suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente, aleluia. E Jesus estava ali, meus queridos irmãos, para ir subir naquela cruz, para, aleluia, derramar o seu sangue. E como foi lá no Egito, que Deus disse para Moisés: passa o sangue nos umbrais da porta, e Deus disse para Moisés: faz
faça isto. Por quê? Porque o anjo da morte vai passar, e se ele passar e não ver o sangue, ele vai passar por dentro da casa, e o primogênito ficará morto. Mas a casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar por cima, louvado seja o nome do Senhor, e vai procurar outra casa que não tem sangue, irmão, aleluia. Isso é uma figura dessa tão grande salvação, louvado seja Deus. Por que figura? Porque, meus queridos irmãos, a casa que tem a marca do sangue, a morte não chega. Mas irmão, semana passada nós enterramos o pastor fulano, semana passada morreu a irmã ciclana. Mas irmão, não estou falando da morte física, porque essa é inevitável, mas existe uma outra morte, irmão, a qual, aleluia, com certeza nós não passaremos mais, que é a segunda morte. O físico pode, aleluia, perecer. O apóstolo São Paulo fala disso, que se nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma, aleluia, já preparada por Deus. Irmão, aleluia, a morte não assusta o crente, sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a nudez, nem a morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, irmão, subiu naquela cruz, e quando aquele sangue começou a ser derramado, as trevas começaram, aleluia, a se agitar. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, aleluia, que quando o Senhor disse: Pai, está consumado, a terra tremeu, aleluia, o sol se escureceu. Foi uma treva tremenda, meus queridos irmãos, aleluia, que alguns dizem que foi uma revolta da natureza, outros dizem, meus queridos, que aquela treva ali foi todo o pecado da humanidade, aleluia, que ali cobriu até mesmo, aleluia, o sol. Seja como for, uma coisa é certa, irmão, as trevas, o império das trevas estava sofrendo a sua maior derrota. Sabe por quê? Aleluia, Jesus pisou na cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso não quer dizer que Satanás está por aí com espaladrapo na cabeça, né? Quando estiver saindo do hospital. Não é isso não, irmão, isso é uma figura de linguagem. Isso quer dizer o quê? Que Satanás foi derrotado. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a Satanás, aleluia. Por isso que quando o crente chega e diz para, aleluia, uma pessoa está ali endemoniada, o demônio está ali manifestando, se debatendo toda, aleluia, porque ele faz isso para assustar, porque sabe que se o crente chegar, aleluia, com autoridade, ele tem que sair. Por quê? Porque quando ele fala em nome de Jesus, é o nome que é sobre todo nome, tem que sair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que quando o nome do Senhor é citado, até os reis se calam. Então, irmão, quanto mais a Satanás. Satanás está lá falando, está lá agitando, está lá preparando, está fazendo os movimentos malignos dele, mas quando chega o nome de Jesus, irmão, tudo desmorona. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, aleluia, é um nome que é sobre todo nome. Aí Satanás se lembra, irmão, da sua grande derrota. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, se não faz memória, ele diz, aleluia, que expôs publicamente, aleluia, aquelas potestades. Eles perderam, meus queridos irmãos. Satanás, alguns dizem aí que, já ouvi, já falei isso aqui para os irmãos, só para os irmãos lembrarem, né, de uns certos pregadores que tinham aí, que eles fantasiavam o negócio dizendo, né, que Jesus morreu na cruz, aí Satanás estava lá no inferno, né, com um copo de cachaça, alguma coisa assim, né, e comemorando, nós o vencemos, conseguimos pegar ele, agora ele não vai perturbar mais a gente. Nada disso, irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, estava na cruz, Satanás estava sabendo, aleluia, que a sua não estava fazendo festa não, ele estava lamentando, já era, vou perder, já perdi, e os demônios lá tudo apavorado. Se tu és o Cristo, usando né, tu és o Cristo, desce da cruz, salva
para nós também. Usou o ladrão da cruz, usou o escriba, fariseu, aquela multidão passava, mas mexia na sua cabeça, está vendo? Ele salvou os outros, não salva a si mesmo, e tentou todos os argumentos que ele teve, mas, meus queridos irmãos, não teve jeito. Quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Meu querido irmão, naquele momento ele estava pisando na cabeça de Satanás, aleluia, Jesus Cristo, aleluia, pisando na cabeça de Satanás e dizendo: está consumado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, porque ele vive, podemos crer no amanhã, porque ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós, aleluia, é ele, meus queridos irmãos, é o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aleluia. Muitos desprezam isso, tem até crente que despreza isto, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está formada, aleluia, firmada, melhor dizendo, nesta verdade de que Cristo, aleluia, nos liberta do pecado, que Cristo, aleluia, morreu por nós na cruz do Calvário, e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo somos mais que vencedores. Por isso que no livro do Apocalipse capítulo 12 diz, aleluia, louvado seja Deus, dai glória aos céus, aleluia, porque eles o venceram, apontando para a igreja, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia, glórias a Deus. Jesus venceu a morte, aleluia, que é o terceiro inimigo, a morte. Glórias a Deus. Porque, irmãos, quando o Senhor disse está consumado, ele, como qualquer homem, morreu fisicamente, morreu. Há teólogos aí que tem umas conversinhas aí estranhas, não, desmaiou, conversa de Satanás, morreu, glórias a Deus, e foi sepultado. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, nas profecias, que ele foi sepultado numa sepultura de rico, e é verdade, né? Aconteceu. José de Arimateia tinha um túmulo comprado num lugar especial, como tem hoje, né? Tem cemitério aí que vende jazigo perpétuo, não é verdade? Então ele tinha lá o seu já bem escavadinho numa pedra, né? Tinha lá uma plataforma, assim, segundo a descrição, né? E Jesus foi enterrado ali. José de Arimateia pediu o corpo e o sepultou ali. Muito bem. Todos chorando, os apóstolos chorando, todo mundo triste, abalados pelo que aconteceu. Passou o primeiro dia, louvado seja Deus. Passou o segundo dia, na manhã do terceiro dia, louvado seja Deus, chegou a hora da morte. Glórias a Deus. Chegou a hora dela. Por quê? Nós encontramos lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 15, dizendo o seguinte: quanto a isso que é corruptível, se revestir em corruptibilidade, eu vou ler o final. Ele diz assim: cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. O tempo já está acabando, irmão, mas os irmãos quiserem anotar, está lá em Oséias, 13, 14. Tragada foi a morte na vitória. Por quê? Porque Jesus, irmão, ele venceu, e a morte, aleluia, foi derrotada. Como? O Senhor Jesus Cristo morreu, desceu até as partes mais baixas da terra, aonde estava, meus irmãos, as almas de todos que morreram até aquele momento, inclusive do ladrão da cruz, né? Aí a Bíblia diz que ele foi até as partes mais baixas da terra, que é lá o Hades. O Hades era dividido em duas partes. Se os irmãos, basta ler a parábola do rico e do Lázaro, Jesus descreve como é que era, porque ninguém sabia antes daquele momento como é que acontecia depois da morte, ninguém sabia, mas Jesus disse como é que era. Ele contou a parábola do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, é uma passagem. E lá no Hades, que era chamado Hades,
havia uma separação. E o Senhor Jesus Cristo disse que na parte mais baixa havia sofrimento, é onde estava o rico, que olhando para cima, quer dizer, na parte mais alta, viu a Lázaro no seio de Abraão, porque essa parte onde ficavam os salvos era chamado de seio de Abraão, porque os judeus diziam, não, fulano morreu, né? Então, é como nós falamos hoje, passou para o Senhor, né? O pastor fulano, a irmã fulana, passou para o Senhor. Eles usavam essa expressão, né? Foi para o seio de Abraão. E o rico, lá no Hades, na parte de sofrimento, olhou para cima e viu a Lázaro no seio de Abraão. E pediu água, porque estava em tormento. O que o pai Abraão disse lá de cima? Olha, há um abismo entre nós. Quem está aqui não pode ir para aí, nem quem está aí pode vir para cá. Pai Abraão, pede que um dos mortos ressuscite, vá pregar e anuncie aos meus parentes para que eles não venham para cá. E o pai Abraão respondeu, na terra tem os profetas, ouçam-nos. É igual hoje, né, irmão? Hoje tem os profetas que falam, né? Todo aquele que fala de Jesus é um profeta, né? Ouçam-nos. Pai Abraão. Aí Jesus contou essa passagem. Jesus foi lá. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que foi até as partes mais baixas da terra e anunciou a sua vitória. Por que Jesus fez isso, irmão? Porque a Bíblia diz que no passado, no Antigo Testamento, os heróis da fé morreram na esperança de que um dia, aleluia, chegaria o dia da redenção. Jó, ele chegou a falar sobre isso. Jó, ele diz duas coisas importantes, aleluia. Ele diz, sei em quem tenho crido, glórias a Deus. Depois ele diz, sei que meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Quer dizer, falou da crucificação de Jesus. Aí Jesus diz, quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairei a mim. Levantado quer dizer crucificado. Glórias a Deus. Aí Jó diz uma coisa, irmão, interessante. Ele diz assim, aleluia, mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Quer dizer, certeza de vida eterna, né? E por último, Jó diz uma coisa, irmão, que eu acho interessantíssimo, que ele diz assim, um dia eu verei a Deus, com esses olhos eu o verei. Jó, irmão, não sabia, mas estava profetizando acerca de quê? Da ressurreição. Porque, irmãos, um dia, com esses olhos aqui, com esses teus olhos aí, você verá a Deus. Por isso o apóstolo São Paulo fala da ressurreição, irmão. O que é a ressurreição? Aqui ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque muitos acham, irmão, que a pessoa morre, o crente, vamos falar do crente, e que vai para o céu e vai ficar lá eternamente. Não vai. Ele está no paraíso. Por quê? Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo desceu e anunciou a vitória, aí com certeza Moisés estando lá, chegou, porque Moisés sabia disso. Eu não vou falar aqui agora porque eu já falei aqui. Moisés sabia como seria. Glórias a Deus. Foi revelado. E em figura daquilo que ele mostrou, Moisés sabia. Não os detalhes, mas ele sabia que um dia, aleluia, Jesus viria. Simão, dá 2 minutinhos a mais? Pode, irmão? 2 minutos? Não se lembra quando Moisés viu a arca sendo levantada, o que ele disse? O que ele profetizou? Levanta-te, Senhor, aleluia, e derrota os teus inimigos. Quando a arca descia, ele dizia, volta, Senhor, para os milhares de Israel. Glória a Deus, aleluia. E outras passagens mais. O Senhor foi lá e anunciou. Aí com certeza Abraão,
Porque Jesus não é Deus dos mortos, não, ele é Deus dos vivos, irmão. Abraão com certeza se lembrou, aleluia, do dia que ele foi sacrificar Isaque, né? O que Deus disse para ele? Então tu não me negaste o teu filho. Abraão entendeu, glória a Deus, que Deus um dia não ia negar o dele. E quando ele se virou, Abraão, e viu aquele cordeiro preso naquele galho, aleluia, pelos chifres, Abraão viu o dia do Senhor. Como é que é, irmão? Foi. Jesus disse para os judeus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele disse: mas como é que ele viu o teu dia? Tu não tem nem 50 anos. Aí ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Abraão viu. Irmão, os heróis a Bíblia é clara lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé morreram na esperança. Louvado seja Deus. Essa esperança não é só nossa, não. Lá no Antigo Testamento, de uma outra maneira, né, de uma maneira, vamos dizer assim, mais restrita, mas eles tinham essa esperança de que um dia iria se cumprir aquilo que Deus disse lá no Jardim do Éden. Aleluia, louvado seja Deus. Enviarei um que esmagará a cabeça da serpente. Glórias a Deus, aleluia. Para concluir, irmão, aleluia, chegou a hora do terceiro inimigo. Aleluia. Aí veio o brado dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia. E o Senhor desceu às partes mais baixas da terra, foi lá no Hades e anunciou a sua vitória. E todos aqueles, aleluia, heróis da fé, não é só os que estão no Hebreus 11 não, todos os judeus que morreram, aleluia, na presença de Deus, milhares, milhões, aleluia, ouviram aquele anúncio da vitória. E a Bíblia diz que ele transportou, meus queridos irmãos, pegou cativo aquele cativeiro, porque ali não é o paraíso, o lugar onde ele estava era um lugar de descanso, muito restrito, aleluia, não tinha, né, nada assim como tem lá no céu, é um lugar de descanso. E o Senhor pegou toda aquela multidão, aleluia, e levou para o paraíso. E nesse transporte, meus queridos irmãos, aleluia, a Bíblia diz que alguns dos mortos do Antigo Testamento ressuscitaram e começaram a andar, aleluia, lá no meio do povo. Louvado seja Deus. Está lá escrito, quando o Senhor fez esse transporte, alguns do Antigo Testamento ressuscitaram, irmão, e quando, aleluia, o Senhor levou aquela multidão, aleluia, de milhares e milhões para o paraíso, louvado seja Deus, se cumpriu aquilo que Jesus disse para o ladrão da cruz, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, pela primeira vez foi falada esta palavra, louvado seja Deus. Jesus disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que estava no paraíso? Porque lá, quando chegou lá, eu creio, meus queridos irmãos, eu entendo assim, e quando o Senhor fez aquele transporte e levou aquela multidão, aleluia, para o paraíso, o ladrão da cruz também participou, louvado seja Deus, entrou no paraíso, que Jesus disse que naquele dia estaria com ele no paraíso, louvado seja Deus. E ali, meus queridos, com certeza houve muito brado de vitória, cânticos, aleluia, de louvores ao Senhor, com certeza, porque assim vai acontecer com a igreja. Quando a igreja for arrebatada e entrar nos céus, vai ter, aleluia, cânticos de vitória. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, irmão, aleluia, o Senhor, aleluia, chegou a hora de Jesus derrotar a morte. Louvado seja Deus, aleluia. E agora, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Cadê? Está lá o brado. Lá em Oséias já foi revelado. Aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo confirma essa passagem. Aleluia. E a Bíblia diz, meus queridos, aleluia, que o Senhor ressuscitou. Glórias a Deus. Não como Lázaro ressuscitou, foi fisicamente, mas ele ressuscitou com um corpo, aleluia, glorioso. E quando ele ressuscitou, irmão, a Bíblia diz que os discípulos, aleluia, com as portas trancadas, com medo dos judeus, tudo trancadinho, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Atravessou a parede ou a porta, como queira, pegou e disse: tem alguma coisa para comer? Tem. Jesus sentou, comeu um peixe, né? Um pedaço de peixe, um favo de mel, e os discípulos tudo olhando.
Glória a Deus. Deixou algumas instruções, atravessou novamente a porta ou a parede, foi embora. Aí chega Tomé, no dia seguinte. Tomé, nós vimos o Senhor. Quê? Nós vimos o Senhor. Ah, não creio mesmo. Porque crente que falta muito culto é assim, mano. Daqui a pouco já não está crendo. Não creio mesmo. Nós não vimos o Senhor. Pedro confirmou, Tiago, João. Mas não, olha, se eu não tocar nas suas feridas, de maneira nenhuma crerei. Quando ele falou aquilo, Jesus apareceu e disse: Pai seja convosco. Aí Tomé, irmão, olhou, Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Toca aqui do meu lado, toca nas minhas feridas e vê que sou eu mesmo. E para quem não pensasse que era um fantasma ou alguma coisa, disse: porque um espírito não tem carne e osso assim como eu tenho. Aí Tomé, irmão, esse converteu mesmo. Porque às vezes Jesus tem que dar um tranquinho para ver se o crente pega, né, irmão? Aí Tomé foi o primeiro pessoa nesta terra a chamar Jesus de Deus. Senhor meu e Deus meu. Porque viste Tomé, creste? Tá bom. Mas bem-aventurados que não viram, aleluia, e creram. Alguém aqui viu Jesus? Pela fé nós vemos. Mas alguém já viu? Eu conheço uma irmã que foi arrebatada ao céu, mas ela não viu Jesus. Pode ter visto de outra maneira. Mas João, figuradamente, Jesus estava presente, é verdade, mas ele não se deixou ver. Glórias a Deus. Apareceu daquela maneira que vocês encontram lá em Apocalipse 1. Porque a Bíblia diz que naquele dia nós o veremos, e assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Aí está a vitória da morte, sobre a morte. Por quê? Porque Jesus, aleluia, venceu a morte. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, aleluia, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas ele ressuscitou, aleluia, e porque ele vive, podemos crer no amanhã, aleluia. E quando ele venceu a morte, meus queridos irmãos, e ali apareceu no meio dos discípulos, aquela coisa toda que aconteceu, louvado seja Deus. Tomé se converteu mesmo, aleluia, porque Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Ele passou a ser crente ali, aleluia, confessou que Jesus Cristo é Deus, aleluia, uma maravilha. Chegou no Monte das Oliveiras, aleluia, foi assunto aos céus, e quando uma nuvem o encobriu, que os discípulos baixaram a cabeça, os 2 anjos disseram: varões galileus, por que está olhando para cima? Este mesmo Jesus, não é outro não, irmão, é o mesmo Jesus. Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Um homem, a semente da mulher, derrotou a Satanás, o pecado, e venceu a morte. Por um homem, o pecado entrou no mundo, e por um homem, Jesus Cristo, o pecado foi derrotado. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E ele venceu, irmão, venceu a morte. Glórias a Deus. E quando, meus queridos, aleluia, os anjos disseram: esse mesmo Jesus que viste subir, em breve voltará. E é onde Paulo, irmãos, ele ensina aqui que quando ele voltar, louvado seja o nome do Senhor, primeira coisa que ele vai fazer é arrebatar a sua igreja. Glórias a Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Esse corpo mortal, aleluia, será transformado num corpo imortal.
aquilo que é incorruptível, aleluia, louvado seja Deus, será transformado num corpo incorruptível, um corpo eterno. Adão tinha um corpo eterno, nós voltaremos a ter um corpo eterno. Só tem uma coisa: Deus, quando restaura uma coisa, sempre a segunda coisa é maior do que a primeira. Assim foi com o templo de Jerusalém, a segunda casa é maior do que a primeira, e assim vai acontecer. Nós vamos receber um corpo ainda superior o de Adão. Louvado seja Deus, porque Deus vai nos dar poder, meus queridos irmãos, que Adão não tinha, aleluia, porque a Bíblia é clara que nós seremos semelhantes a ele. Por que não igual? Porque ele recebeu um corpo glorioso, porque o seu corpo nunca teve pecado. Nós já passamos pelo pecado, então um corpo glorificado. A palavra glorificado quer dizer alguém que recebeu uma glória. A glória não é dele. Jesus, aleluia, tem a glória, ele é o Senhor da glória, e por isso é glorioso, porque ele tem glória em si mesmo. Nós não, nós recebemos dele essa glorificação. Então é um corpo glorificado, e meu querido irmão, nós seremos semelhantes a ele. O mesmo Jesus, aleluia, louvado seja Deus, que atravessou uma porta, comeu ali pão e pão e mel, um peixe e um mel, aleluia, mandou os discípulos, no caso Tomé, tocar e disse: olha, um espírito não tem carne e osso assim como eu tenho. Meu irmão, o mesmo Jesus que ressuscitou, aleluia, louvado seja Deus, e ele vai nos dar também a vida eterna. O nosso corpo mortal, um dia, meus queridos irmãos, irá, aleluia, ressurgir. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz, aleluia, nós não sabemos como havemos de ser, aleluia, é verdade, nós não sabemos, mas sabemos que seremos semelhantes a ele. Então nós vamos ressuscitar com esse mesmo corpo, mas sendo glorificado por Deus, teremos a vida eterna. E outra coisa, Jesus disse: aonde eu estiver, estejais vós também. Estaremos eternamente com o Senhor, irmão. Aleluia, quem tem essa esperança, aleluia, essa palavra é bom, irmão, que medo da morte, aleluia, não vem sobre nós, aleluia. Por isso que tem crente, aleluia, que alguém bota o revólver na cabeça e manda ele negar, ele não nega. Tem crente por aí, meus queridos irmãos, em países, aleluia, como já houve no passado, aleluia, ou você nega esse Jesus, ou vai para a arena. Ele, meus queridos irmãos, não queria nem saber, aleluia, ficava firme com o Senhor. O leão vinha, comia, mas ele dava glória a Deus, porque sabia que em breve, aleluia, ele estaria eternamente com o Senhor. Aleluia, quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. E essa é a maior esperança do crente, a vida eterna. Por isso o apóstolo São Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu pelejo, não é como lutando contra o vento, não. Eu tenho um objetivo, aleluia, muito bem definido, que é a coroa de glória, que é a vida eterna, aleluia. O crente, irmão, não fica combatendo quando combate no vento, aleluia, igual aquela história, né, inglesa, né, do Dom Quixote. Dom Quixote era um homem lunático, né, que ele tinha visões, aí ele via, né, ali um moinho e achava que era um dragão, e pegava sua lança e ficava lutando contra o moinho, né, porque não era moinho, ele tinha uma visão, né, era lunático, e via um dragão. É aquela história do Dom Quixote, não sei se vocês já ouviram falar, né, o homem que lutava contra dragão, contra aquela coisa da Idade Média, né, mas na verdade eram coisas que, da visão dele, né. Então o crente não é assim não, irmão, aleluia. A gente está atrás de uma coisa que estamos imaginando, não, são promessas de Deus infalíveis. Aleluia, Jesus voltará, irmão, aleluia, se prepara, ó igreja, o tempo está chegando, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, aleluia. Não é por causa de um prazer do mundo, não é por causa de, aleluia, das coisas desse mundo que nós vamos perder a nossa coroa, não, vamos segurar firme nas promessas de Deus, porque elas são firmes, elas são verdadeiras. Jesus dizia: em verdade vos digo, glórias a Deus, aleluia. E Deus abençoe os irmãos em nome de Deus.